Bom dia a todos lá. Meu nome é João Martimiano e hoje nós vamos ter uma live aqui com o professor Albert Friesen. Ele já vai se apresentar daqui um pouco. Então, a gente vai falar do isolamento social e as etapas do relacionamento. Sou Albert Friesen, embora do meu nome sou bem brasileiro, nascido aqui, formado em teologia e em psicologia, especializado em terapia familiar, professor de teologia, leciono algumas disciplinas que eu chamo de parateológicas, quer dizer, que não são diretamente do eixo duro da teologia, mas que complementam, segundo o MEC, as disciplinas da teologia como psicologia da religião, antropologia da religião, sociologia da religião e essas maioneses. Sou casado com a minha doce Bartira, foi ela que me disse que não é isolamento social, é distanciamento social, que eu deveria me corrigir, e foi isso que me distraiu. Então, está aí as etapas de aprender a conviver entre o casal e como isso funciona no distanciamento social. Há alguns anos escrevi um livro a duas mãos, ou a quatro mãos, na verdade, junto com a minha esposa, Bartira Santos Trancoso. Nós queríamos e escrevemos um livro que não desse apenas algumas prescrições bíblicas sobre o casamento, como grande parte dos livros de casamento são escritos, mas queríamos dar uma conotação sistêmica e numa linguagem que pessoas que não necessariamente se dizem evangélicas também pudessem ler. Então saiu o Casamento, além de danças e lamentos. Sim, a gente lamenta vez ou outra, mas dança muitas vezes. E o contrário também é verdade na interação a dois. E dentro deste livro, um dos capítulos versa justamente sobre o desenvolvimento da relação do casal em termos de algumas etapas que o casal ou quem aconselha o casal possa avaliar a relação. Ok. E, professor, vamos começar então? O professor vai se basear nos slides, né? Vai trabalhar a partir dele? Sim, você pode ir adiante. Toda relação matrimonial, ela é, de alguma forma, como a vida. A vida se desenvolve, ela faz isso em etapas. Uma criança se torna um adolescente um adulto, e é muito interessante observar que na interação de duas pessoas acontece este mesmo processo. Você pode avançar, João, o nosso slide. Então, toda a relação humana passa por um processo de desenvolvimento. Eu gostaria de passar as 7 etapas que a gente pode observar nitidamente, qualquer pessoa consegue se identificar. A romântica, a queda na realidade, pode ir avançando. As pessoas voltam à realidade, passam a lutar pelo poder, elas se desiludem e muitas vezes se separam, e quando não se separam, vão para a quinta etapa, que é assumir a responsabilidade por si mesmo e pelo relacionamento, e então consegue entrar numa estabilidade e satisfação, e a sétima etapa é a chamada generatividade, em que o casal já não está mais preocupado consigo mesmo, mas está preocupado junto com outras pessoas, filhos e netos. Muitas vezes a igreja é o foco da relação do casal que chega a esta etapa. Adiante, nos slides, João. Isso, pode tocar. Muito bem. Todo casal passa por isto. Alguns casais dizem assim: não, nós não passamos por etapa nenhuma. Nós ainda nos amamos, ainda estamos apaixonados. E, neste sentido, a gente não percebe nada disso. De fato,
Alguns casais vivem essas etapas muito intensamente, outros são um pouquinho mais serenos e não é tão visível para quem não pensa a respeito. E quando você me convidou, João, eu pensei, será que essas etapas têm uma influência sobre, no tempo do distanciamento social? Veja, eu preparei errado, né? Do distanciamento social. E imaginei que sim. E queria falar com vocês sobre isso. Pode avançar? Então, quando estamos juntos 24 horas, 7 dias por semana, pode fechar toda a página, abrir toda a página. É abrir toda a página, isso. Quando estamos juntos, enquanto casais, 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso muda a relação. E alguns casais têm muita facilidade com isso. Não estão se atrapalhando com isso, estão indo bem. E eu me perguntei quais são os casais que enfrentam bem o distanciamento social. E eu acho que são 4 tipos de casais. Tem 4 premissas que facilitam o desenvolvimento das etapas, bem como da convivência no distanciamento social. São jovens ou são pessoas que têm maturidade individual. Cada um é maduro para enfrentar dificuldades cronologicamente, emocionalmente, de modo espiritual e na existência. Um outro fator que facilita a convivência no tempo do distanciamento social é o exemplo matrimonial dos pais. Como os nossos pais, lidavam com o estresse, com tensão, como este que nós estamos convivendo atualmente. É diferente dos nossos pais, mas o estresse é o mesmo, né? A comunicação vai bem, a expressão de afeto, embora de tudo está ok, a alegria, a união, pode avançar, página toda. Eu vou. Tem mais aqui nessa página? Tem, não, não tem, pode avançar a página. Então, o terceiro fator é a disposição das pessoas de crescerem. Os dois têm vontade de fazer deste tempo do distanciamento social uma vivência de crescimento, expressando as emoções, desenvolvendo autoconhecimento. Caso sim, vai ser fácil. E o último item que facilita a vivência do distanciamento social é a habilitação para a resolução de conflitos. Os dois se desenvolveram na capacidade para resolver dificuldades com comunicação eficaz, negociando com objetividade. Vai ser fácil. Na verdade, mesmo no namoro, o casal vai precisar ter maturidade individual, eles vão lidar com as tensões que esse distanciamento impõe, da mesma forma como os pais os ensinaram a lidar, e de igual forma, eles têm, mesmo que não se vendo esse tempo todo, a possibilidade de crescer através dessa vivência estressante do distanciamento social, e eles vão ter que desenvolver habilidade de resolver os conflitos decorrentes desta escolha que fazem. Não consigo ver esse distanciamento, mesmo para namorados, apenas na sua perspectiva negativa. Isso depende muito da estrutura dos dois indivíduos que se dizem namorados. Legal. Adiantando? Vamos adiante? Olha só que barulho. Pode fazer a toda, tá bom? Quem tem dificuldades? Pessoas que sofrem de dependências, tipo álcool, jogos e sexo. Pessoas assim não se desenvolvem adequadamente nem na relação, nem no distanciamento social. As pessoas vão ter conflitos em casa, bebendo mais, quem usa drogas joga, né? Famílias ou casais com violência doméstica
no distanciamento social, certamente são um caos, pode passar adiante. O terceiro nível oculta são pessoas que sofrem de transtornos da tipo esquizofrenia, é óbvio. Uma pessoa com esquizofrenia tem dificuldades de manejar com a realidade e ela não processa bem esse distanciamento, vai ter sérias dificuldades em casa, mas também pessoas com depressão, com ansiedade, pelo distanciamento social, vão sofrer em casa, vão ter dificuldades. E, por fim, pessoas que vivem de modo contravencional, com conduta delinquente, tipo com furtos, crimes, já passaram por prisão, não desenvolveram, portanto, habilidades sociais, no distanciamento social vão sofrer em casa, né? Estas que delinquem, que são contravencionais, talvez nem levem a sério o distanciamento social, né? Mas na relação do casal, de modo geral, pessoas com esse tipo de vivências e padrões de conduta têm dificuldade de se ajustar e desenvolver as etapas da relação do casal. Você pode passar adiante. Então, a primeira etapa é a etapa romântica, né? É a etapa das paixões, é a etapa em que se sonha, se idealiza o outro, em que não se enxerga os problemas, isso é muito natural, em que se imagina o outro perfeito e se espera que ele seja perfeito. A gente chama de etapa romântica, né? E todo casal precisa desta sensação, desta experiência, até para se formar casal, para iniciar essa relação, né? Há muitas expectativas, a relação é simbiótica, se suga o outro, se espera do outro, se acha que a felicidade vem do outro, né? E, nesse sentido, imaginei o distanciamento social. Quando se espera muito do outro, pode ser difícil conviver 24 horas por dia, né? Quem quer casar espera estar junto 24 horas por dia e por um tempo isso é assim. Conheço casais que me afirmavam, jurando, que depois de 2 anos de convivência ainda estavam nesta etapa. E assim, no distanciamento social, pode haver pessoas que estão curtindo bastante esse tempo. Ah, juntos, podemos fazer o que queremos, na hora que queremos, maravilha! Então, acho que estas pessoas, nesta fase, não estão sofrendo com o distanciamento social. Mas esta fase, esta etapa, ela pode durar pouco, porque outra página, outro slide, nos mostra a segunda etapa da convivência. Ah, eu tenho uma etapa ainda sobre a primeira. Pode passar adiante para a segunda, João. Aqui são coisas só que a gente ah, já disse, ok? A segunda etapa, ela vem bem rápido para alguns casais. Para outros, ela demora um pouquinho mais. Casais que convivem intimamente e sexualmente antes de casar entram mais rapidamente nesta segunda etapa. Eles caem das nuvens sobre o duro solo da realidade, quando as contas vêm, o trabalho tem que ser feito, né, e que se quebra a relação simbiótica, as pessoas passam a se frustrar. No distanciamento, isso deve ser muito similar. Se percebe o outro muito mais. Quando saímos de casa, né, nos vestimos diferente, nos preparamos para trabalhar, a gente espera a noite para voltar. Quem fica em casa 24 horas por dia não está chique como eu, de terno e gravata. Por quê? Porque eu não quero adoecer no distanciamento social. Eu também estou em casa,
mas eu faço a minha rotina como eu faria quando estou trabalhando. Até quando vou trabalhar, não vou de terno e gravata. Estou exagerando um pouco só para enfatizar, mudando a rotina, né? Sim, Então, eu acho que isso é bacana, porque às vezes, assim, o parceiro, né, ele acaba se aproximando da parceira dele, por causa que ela está sempre bem arrumada, e vice-versa, né? Ela está sempre bem arrumada, ela está bonita, está perfumada, e aí agora, porque está em casa todos os dias, fica um dia inteiro de pijama. E de repente isso não é legal, porque daí a pessoa, além de estar vendo mais dificuldades, mais problemas da pessoa, ainda não vê uma beleza que atraiu a pessoa, sabe? sim, sim. Então, quem está nessa etapa, na sua relação em casa, certamente deseja que se volte a estar como antes, né? Apaixonado, namorandinho, mas os filhos estão impossíveis. A escola todo dia entra pela live e tem que dar aulas para filhos que não obedecem. É um terror. Difícil. As mães jamais serão tão gratas pelos professores e as escolas como neste tempo. E elas vão agradecer aos professores quando retornarmos da pandemia para as escolas. Isso, pode colocar a página toda, né? Ele está em casa, mas não dá atenção para ela, porque ele tem que trabalhar, ele tem que produzir. Mas, poxa, ele está no quarto do lado, por que não posso ter atenção? Aqui em casa, nós tivemos essa dificuldade. Claro, minha doce Bartira gostaria de conversar comigo, né? E aí ela entra e eu estou aqui concentrado, estudando, estou escrevendo um livro para o TAP, o curso de treinamento em aconselhamento pastoral. Ah, ela vem falar, ela me distrai e eu perco o fio da meada. E aí eu tenho que juntar forças e dar atenção a ela, olhar para ela, interagir com ela, porque senão, ai, vira um caos, fica difícil, né? Qualquer casal vive isso, né? E aí eu penso assim, se eu for suficientemente bom para ela, talvez ela me entenda. E ela da mesma forma, vou fazer uma comidinha especial para ele. Talvez ele dê mais atenção para mim, porque ele está aqui do lado. Durante a semana, a gente não se vê durante o dia, a gente não sofre, mas aqui, quando não podemos conversar, nós sofremos. Vá para a terceira etapa, vai. É isso, feche esse slide, porque nesse slide, ou na segunda etapa, a gente pensa assim: se continuar desse jeito, jamais vou ser feliz. E aí eu entro na terceira etapa, tanto na relação fora do distanciamento social, quanto dentro, né? Nessa etapa, eu começo a lutar pelos meus direitos, eu me amarguro, fico agressivo, quero o meu espaço, digo para o outro que fui enganado, que ele não é tudo isso que eu imaginava, e que ele deveria se esforçar mais. E a gente começa a manipular o outro. Vou te obrigar a cumprir o que você me prometeu. Se você não cumprir, eu vou reter afetividade sexual, ou eu vou manipular dinheiro, vou ter menos tempo para você. É uma etapa doida em que, na convivência, nós nos mostramos como de fato somos. E o pior sai de cada um nesta etapa. Alguém em distanciamento social que está em casa nesta etapa vive a terceira, a quarta e a quinta guerra mundiais. Não deve estar fácil. E por isso, por essa tensão toda, produzimos escaladas de poder, culpamos o outro, e aí a gente vai para a quarta etapa. Pode passar para o outro slide. Porque a gente pensa assim: se o outro mudasse, tudo seria mais fácil no distanciamento social. Se o outro se esforçasse, nós não estaríamos
brigando. Se o outro desse atenção, estaria tudo resolvido. Mas eu já tentei tudo que eu sei fazer para que ele mude ou ela mude, então eu desisto. Eu me canso. Eu já não quero mais. Que se lasque o outro. E há uma desilusão e um distanciamento não só social, agora entra um distanciamento emocional. Cara feia, né? Cara de chuva de 7 dias, cara de bezerro, né? Cara comprida. É, as pessoas desistem nessa etapa. E no dia a dia da relação dos casais, muitos casais desistem de fato e se separam. Mas eles esquecem que quando se separam para procurar um outro cônjuge com quem gostariam de ser felizes, tudo começa na etapa da bobeira de novo, na etapa romântica. E que mais cedo ou mais tarde vão estar lá de novo, na luta pelo poder e na desilusão, na segunda, na terceira, na quarta relação matrimonial, seja quantas quiser. Né? Assim, nós temos duas opções. Ou nós crescemos através das tensões, ou nós nos afastamos definitivamente do outro. Né? E esta escolha de decidir crescer, ela nos leva para a quinta etapa. A quinta etapa, sabe qual é? A etapa do assumir a responsabilidade, cada um por si mesmo. Bem, não estou sendo feliz, não estou confortável na relação ou no tempo do distanciamento social. Né? Então, o que eu faço? Eu cuido de mim. Eu vou assumir a responsabilidade para que eu me porte direito, que eu cuide de mim e cuide um pouquinho do outro. Assim eu me aquieto, me disponho a compreender o que o outro está passando, me disponho a mudar o quanto eu preciso, me disponho a comunicar-me, me disponho a manejar meus conflitos e os conflitos nossos, assumo a responsabilidade de como eu reajo quando tenho adversidades. E então, se o outro perceber isto, ele pode aquietar também e fazer o mesmo movimento. Sistemicamente é isso que acontece. Quando eu equilibro, o outro normalmente equilibra, exceto naqueles 4 itens que dificultam a relação do casal, que eu citei logo no início. Transtornos mentais, por exemplo, o outro não vai ter essa capacidade. Os seus pais nunca deram o exemplo de como equilibrar um conflito, também vai ser mais difícil. Mas normalmente é assim, se eu me equilibro, quem está do meu lado também se equilibra, se tranquiliza. Em geral, são as mulheres que fazem isto, porque elas manejam melhor com as emoções. Mas o ideal seria que o pai, o homem, fizesse isso. Porque em torno do homem, os filhos se aquietam. Um homem presente e não ansioso é a prova de uma família funcional. Presente e não ansioso. E isso no distanciamento social é muito importante, especialmente para os meninos e as meninas, as crianças. Sim, sim. Então, com certeza, o distanciamento social, especialmente para pessoas que estão tendo perdas financeiras graves, radicais ou até totais, né? Aumenta o estresse e a tensão. Mesmo assim, cada pessoa vai ter que encontrar em casa o seu recurso para, de alguma forma, equilibrar-se. Comer lápis e canetas por causa da ansiedade, bater nas crianças, tudo isso não vai resolver a ansiedade,
por falta do trabalho, né? Eu tenho ouvido pessoas na pandemia dizerem que elas descobriram habilidades que elas não conheciam em si mesmas. A tensão ficou tão grande que elas se tornaram criativas. Eu acho que eu estou falando do que todo mundo já está falando, né? Uhum. Conheci pessoas que descobriram que são capazes de fazer coisas que jamais imaginaram que seriam capazes. E esta perspectiva, ela pode ser implementada por uma postura de fé. É necessário, né, para assumir a responsabilidade sobre si mesmo, entregar a sua angústia nas mãos do Senhor, diante do seu altar, e dizer: eu tenho que descobrir o que fazer, né? Me dê forças para isso. E assim, descansar para encontrar forças e descobrir como reagir. Uma vez que a gente assume a responsabilidade pela relação e o outro também, nós podemos entrar na sexta etapa, que é de estabilidade, de compromisso, e de fazer algo importante para os outros. Nas primeiras 2 semanas, João, eu fiquei como barata tonta em casa. Eu estou acostumado a trabalhar no meu escritório, mas eu perdi o chão. Eu precisei de 2 semanas para reequilibrar a minha rotina, né? Na nossa relação aqui em casa também, nós precisamos mais de 2 semanas para ficarmos mais tranquilos, para voltarmos a sorrir de novo. Mas mais ou menos um mês depois, de repente, a gente percebeu, ok, sabemos como fazer, né? E isso foi exatamente quando nós decidimos, ok, cada um vai cuidar de si, das suas coisas, vamos nos organizar. E é isso que acontece na relação do casal também, né? Quando ambos se entendem, conversam, a intimidade, não só sexual, a intimidade da conversa sobre o que se sente no distanciamento social aumenta. Quando existe um sentimento de que ambos estão na mesma vida, no mesmo propósito, quando se busca alternativas e novos passatempos, mesmo em casa, o sentimento é esse: eu estou crescendo e eu estou me realizando, né? Eu e a minha doce Bartira, nós assistimos algumas séries nesse tempo, nas horas de descanso, que antes a gente não podia fazer, agora está mais fácil, né? Uhum. E foi interessante isso, equilibrou de alguma forma o tempo e o estresse que esse distanciamento nos impõe. E por fim, qualquer casal que cresce chega uma fase em que gera vida, em que se verte para os outros, quando a preocupação já não é mais o próprio relacionamento. O cálice começa a transbordar e pode se dar muito para as outras pessoas, a próxima geração, né? O sentimento é assim: o distanciamento social acontece, não acontece em vão. Opa, eu deveria ter escrito: não acontece em vão. O isolamento ou o distanciamento social, ele acontece por alguma coisa. Quando as pessoas descobrem que elas podem ajudar outras. Você está em contato pela mídia social, com amigos, pessoas da igreja, da vizinhança. Você sabe quem precisa de dinheiro, você sabe quem precisa de alimento, você sabe quem está sofrendo, e você pode, né, entrar em contato virtualmente, você pode apoiar. E pessoas que nesta vivência pandêmica crescerem até a 7ª etapa, poderão, nesse sentido, desenvolver ajuda aos outros, porque o casal ou a família já não está mais preocupada egoisticamente consigo mesmo. Então, assim, eu vi um paralelo
o casal que se desenvolve e as pessoas no distanciamento social. Cada um, acho que depois de pensarmos nessas 7 etapas, pode se diagnosticar, se localizar. Onde estamos? Se eu descubro que eu ainda estou na 3ª etapa, disputando que o outro mude, que ele se ajeite, que se adeque, pronto, pare com isso, desista e cresça, né? Se você descobre que está desistindo ao ponto de não dar mais bola para o outro, ignorando, sendo indiferente, acorde. O afeto continua, cresça através desta tensão toda. As tensões precisam ser trabalhadas para que a gente possa crescer. Não há crescimento sem dor, né, João? Exatamente, concordo com tudo. Então, eu acho que era isso que eu tinha, assim, de passar com ideias. Podemos conversar sobre isso. Eu entendi que você quer saber se, mesmo fora da pandemia, sem distanciamento social, um tempo a sós para alguém do casal é recomendável, ou se as pessoas sempre têm que estar juntas, né? Veja, isso depende muito de cada casal, né? Eu gosto de imaginar, João, o casamento como 2 círculos que decidem conviver. Há aqueles círculos que convivem uma partezinha só, fazem uma intersecção pequena quando se sobrepõem e se satisfazem deste jeito. Há outras pessoas que são como círculos que se sobrepõem quase por inteiro e precisam estar juntos o tempo todo, né? Então, conheço casais que vão junto ao supermercado, quando um vai para o médico, o outro tem que ir junto, mesmo que falte no trabalho, tudo tem que ser feito junto, e eles se sentem bem somente desse jeito, né? Mas há outros casais que se sentem bem, cada um fazendo as suas coisas, se encontrar no final do dia. E, nesse sentido, são casais que, em certas ocasiões, um vai visitar o seu pai e sua mãe, o outro vai visitar, por sua vez, o seu pai e sua mãe, e voltam no domingo à noite, começam a nova semana tranquilos, porque se sentem bem. Então, esta é uma questão a ser negociada e tratada, a partir da premissa que é preciso suprir necessidades uns dos outros. Está satisfeito? Vá visitar tua mãe, João. Tá, ok. E quem está sozinho? Qual a dica nessa quarentena? É essa a pergunta que você quer que eu responda? Exatamente, da minha namorada, por sinal. Ah, olha só, Suzy. Ah, ah, eu não sei a respeito do que exatamente a Suzy quer uma dica, mas quem está sozinho certamente precisa aproveitar o mundo tecnológico que nós vivemos hoje em dia para suprir necessidades de conexão, de expressão afetiva, de sensação de pertença, de ocupação e cuidados uns com os outros, vai depender ainda mais da tecnologia, né? Reclamávamos muito lá no passado de quanto celular a gente usa, né? De quanto se está conectado no computador, e havia os profetas de calamidades dizendo que isso iria nos levar a uma sociedade perturbada de tanta tecnologia. Hoje agradecemos a Deus pela inteligência humana, né? E Uhum. aos cientistas de todas as áreas por estarem produzindo justamente essa possibilidade de estarmos conversando, cada um na sua casa, e mantendo informações, conexões que desse jeito se efetivam. Veja, se fosse só o som já seria bom, mas nós temos a imagem, né? Sou psicólogo, atendo online, eu vejo a expressão facial dos meus clientes, né?
porque nós comunicamos muito mais pelo rosto do que pelas palavras. Então, nesse sentido, nós, mesmo para os solitários, né, os sozinhos, temos um tempo bacana em que podemos nos conectar. Talvez nem todos tenham os aparelhos, terão de ser criativos para manter relacionamentos saudáveis. Bom, antes de tudo, crianças demandam naturalmente 24 horas por dia dos seus pais, né? Crianças bem pequenas. Eu tenho alguns netos bem pequenos, nasceram duas lindas netas em abril, então elas demandam naturalmente esse tempo e as mães, especialmente, precisam estar dispostas, né? E este tempo de crianças amamentando, de crianças demandando. Professor, Oi, esse tá vendo a live e depois no comentário. Venha me visitar. Lourdes, como é que está? Aí, ó, sim, o filho da senhora, senão dói o coração, não é? Que legal, Maria. Então, essa fase na relação do casal também, ela é de desafio. O marido e a esposa precisam ajustar as necessidades. Graças a Deus, essas coisinhas pequenas também dormem. E eu preciso ajustar o tempo para o namoro, para o tempo do sono das crianças, né? Quando não tem pandemia, quem tem sogro e sogra, pai e mãe, né, pode se achar um tempo um para o outro, entregando esses meninos e essas meninas a essas pessoas. Sou avô e adoro estar com os meus netos, né? É claro, não tempo demais, eu já devolvo eles cansam também. Assim, o casal precisa ajustar, mesmo em distanciamento social, o tempo um com o outro, tendo crianças pequenas em casa, com criatividade. Gostaria de fazer uma pesquisa no final de tudo isso com casais assim. Quem é criativo e quem só reclama? E quem decidiu se separar na quarentena, mas ainda estão na mesma casa? Deus me livre. Você está complicando a coisa. Como conviver sem ser um casal? Ai. Ah. Se aquelas 4 características iniciais para um bom desenvolvimento da relação não existirem, e não existem quando se separam, porque tem motivos para se separar, né? Também a convivência vai ser praticamente impossível. Se não tem uma casa grande, onde tem cômodos isolados, onde não é preciso se cruzar, meu Deus, eu sugiro que está separado, saia de casa, dá um jeito, dá um jeito. Porque senão é muita, muita angústia, apenas angústia. Porque, veja, Suzier, se já se separaram no meio da quarentena, como é que vão conviver? Dizer que se separaram não aquieta os corações. As expectativas continuam quando a gente vê o outro. Joia. Então, este livro, ele realmente não tem os jargões típicos que nós cristãos gostamos muito de usar, né? Gênesis, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe. Ok, nós até mencionamos, mas a interpretação é diferente. Nós nos preocupamos em que casais, ao lerem este livro, eles mesmos consigam desenvolver sua relação a partir dele, para que não dependam simplesmente de conselhos. Quando a gente tem falta de dinheiro, como lida com isso? Não. Este livro, ele fala de como pensar a falta de dinheiro, como desenvolver soluções juntos e depois produzir estas soluções, né? Agora sim, agora eu vou poder fazer leitura labial.
A maioria dos casais precisa em torno de 20 anos para chegar à sétima etapa. Viu, Suzie? Tenha paciência com João Martiniano. 20 anos de convivência para que vocês fiquem bem. Dê essa chance a ele, para vocês se ajustarem. É a média dos casais. Então, separar-se depois de 3 anos de convivência, ou de 7, em geral, é precipitado, porque a gente não trabalhou suficientemente a relação. Então, quero incentivar as pessoas a aproveitar as tensões para crescer. E isso no distanciamento social é assim também. Não há crescimento sem dor. Gostaria que fosse diferente, mas com 64 anos de idade eu já sei que não é. Só há crescimento quando há dor. Ok, professor. Obrigado também, João Martiniano, por essa oportunidade de apresentar especialmente o livro. Se alguém quiser este livro, basta entrar em contato comigo. A mídia hoje em dia expõe a gente pelo Face e tal. A gente manda por correio para você. O preço está R$ 25, mais o correio, R$ 10, R$ 35. Mandamos para você. É só dar o endereço que tudo fica bem. E o pessoal só agradecendo. Fico feliz. Maria de Lourdes, foi bom conhecê-la. Ok. Professor, muito obrigado. Satisfação.